Queria saber como é que tá meu áudio. Alguém poderia me dar um retorno? Águida, Alexandre, Hudson. Seja bem-vindo, Hudson. Tudo bem? Quanto tempo? Podem me dar um retorno aí do meu áudio, por favor, para eu saber se está tudo ok. Alguém pode me dar um ok aqui do áudio? Os irmãos aí que já estão conectados, podem me dar um retorno, por favor, sobre o áudio. O áudio está falhando. Melhorou? O retorno aí do áudio, tá tudo ok? Ótimo. Obrigado, Joyce. O áudio melhorou aí. A minha esposa está falando que o áudio não está muito bom. Já melhorou? Ok. Presbítero Diego. Eu vou esperar só mais um pouquinho, irmãos, para nós darmos início ao nosso estudo nessa noite. Então, hoje, pela graça de Deus, nós vamos continuar estudando a Confissão de Fé. E nós estamos no capítulo 21, estudando sobre o culto religioso e, e o domingo. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos falar a respeito da oração como parte do nosso culto. Vou esperar só mais um pouquinho, nós já vamos dar início. Vamos orar, vamos pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas. Também vamos ler o texto da Escritura, pedindo a Deus que nos abençoe nessa noite. Oremos. Senhor, nós pedimos a tua graça sobre nós, pedimos a tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Que o Senhor, Deus, possa dirigir esse estudo bíblico de acordo com a tua vontade. Sejamos tocados, ó Deus, pelo teu Santo Espírito. Sejamos edificados, ó Deus, e abençoados por ti. Senhor, apesar de todas as limitações, que a tua palavra, Senhor, encontre lugar, Senhor, nos nossos corações. Seja comigo também, Senhor, na ministração desse estudo bíblico, a fim de que tudo, Senhor, seja feito para a glória do teu santo nome. Assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero só ler o texto da palavra de Deus com os irmãos, que se encontra no Salmo de número 111. Eu farei a leitura de todo o Salmo, dando início, então, ao nosso culto, ao nosso estudo bíblico. Então, o Salmo 111 vai dizer: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as suas obras, as obras do Senhor, consideradas por todos os que nela se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Fez ele memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou o seu povo à redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra e
Quero só chamar a atenção aqui do verso de número 1. Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Então, aqui uma clara referência à reunião do povo de Deus, aquela reunião solene, aquele momento mesmo de culto, né? E que os irmãos sabem que por conta dessa do Covid-19 nós não estamos em condições de nos reunirmos, né? Mas pela graça de Deus, em breve nós vamos fazer isso. Hoje, então, como eu disse, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Nós estamos estudando a confissão de fé. Nós estamos aí no capítulo 21, que fala a respeito do culto religioso e do domingo. Na quarta-feira retrasada, nós estivemos aqui falando a respeito do culto, o que é o culto, e basicamente naquela ocasião nós falamos a respeito do fato de que o culto ele é algo prescrito por Deus, ou seja, Deus ele prescreve o culto da maneira que ele deve ser feito, de maneira então que Deus não só deseja ser cultuado, mas ele também estabeleceu o modo como ele deve ser cultuado. Então nós devemos nos dirigir pela palavra de Deus. Hoje, pela graça de Deus, nós vamos estudar um pouquinho sobre o tema que vai falar justamente da oração como parte do culto a Deus. A próxima ocasião, se Deus quiser, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da pregação e de ouvir a palavra de Deus no culto, mas hoje eu quero me deter basicamente aqui sobre essa parte da oração como parte do culto a Deus. Então eu quero ler aqui a seção, né, os dois parágrafos, o parágrafo 3 e também o parágrafo 4 do capítulo 21 da Confissão de Fé. Eu vou ler aqui para os irmãos, ele diz assim: a oração com ações de graças, sendo uma parte essencial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens, e para que seja aceita, deve ser feita em nome do Filho, pelo auxílio do seu Espírito, segundo a sua vontade, e isto com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Se for vocal, deve ser proferida em uma língua conhecida dos circunstantes. Então, essa seção, esse parágrafo diz justamente isso, de que a oração com ações de graça deve ser parte do culto religioso, e o parágrafo de número 4 vai dizer: a oração deve ser feita por coisas lícitas e por todas as classes de homens que existem atualmente ou que existirão no futuro, mas não pelos mortos, nem por aqueles que se saiba terem cometido o pecado para a morte. Então, o que essas sessões elas têm a nos ensinar? Então, primeiramente, essas sessões nos ensinam que a oração é uma das partes mais importantes do culto. Então, de modo geral, o que a confissão está dizendo para nós é que a oração ela é essencial, né? Ela é uma parte importante no culto. E aqui, quando a gente fala sobre a questão de oração, eu não me refiro simplesmente a um tipo de oração, mas a confissão aqui, ela quer dizer a respeito da oração vista de modo geral, né? Daquela oração feita de maneira abrangente. Então, poderia ser incluída aí adoração, confissão, súplica, intercessão e ações de graças. Nós poderíamos incluir aí os hinos e os cânticos também, como um tipo de oração metrificada ou musicalizada. Então, tudo isso nos mostra a importância que a oração tem no culto. Então, por exemplo, há momentos no nosso culto que nós temos ali um momento de confissão de pecados. Então, esse é um momento importante no culto, é um momento, então, onde nós nos colocamos diante do Senhor, suplicando a sua graça, reconhecendo que nós pecamos e que nós precisamos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a oração não pode ser algo simplesmente que está ali sem algum propósito, sem algum motivo. Não é só para preencher o culto,
mas de fato a oração é algo extremamente importante para nós. Existem algumas definições, né, que eu queria trazer aqui para vocês a respeito do que seja a oração. Então, o breve catecismo, ele lá na pergunta 98, quando fala o que é oração, ele vai responder da seguinte forma, né? Oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conforme a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão de nossos pecados, bem como um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. Então, a oração, a confissão o breve catecismo, melhor dizendo, vai dizer que é isso, é o oferecimento dos nossos desejos a Deus, para que o Senhor atenda os nossos desejos segundo a vontade dele. Calvino também vai trazer uma definição importante a respeito da oração. Então, Calvino vai dizer que a oração é uma determinada comunicação dos homens com Deus, em virtude da qual, havendo adentrado o santuário do céu, na própria presença com ele, eles instam acerca de suas promessas, para que, onde a necessidade assim o requer, experimente não haver sido vão o que creram. Então, o que Calvino basicamente está dizendo é justamente isso, que a oração é essa comunicação com Deus. Quando nós, então, entramos na presença de Deus, né? Estou usando aqui a palavra entramos, no sentido de que é lógico que a gente está sempre na presença de Deus, mas aqui eu me refiro a um momento, então, que nós, em oração, suplicamos diante do Senhor para que Ele, então, faça as suas promessas, Ele cumpra as suas promessas em nossas vidas, Ele atenda às nossas necessidades. Então, a oração é importante no culto por isso. Então, a oração, ela é algo que deve ser praticada no culto. Então, veja que a confissão de fé vai dizer justamente isso. Ela está dizendo que a oração é algo importante no culto. Eu vou chegar a algumas aplicações no final desse estudo a respeito disso. Então, uma segunda lição que nós aprendemos aqui nesses parágrafos é que é dever de todo homem orar a Deus com ações de graça. Então, a confissão de fé vai dizer justamente isso, né? Que a oração com ações de graça, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens. Então, orar é um dever de todo ser humano, quer seja ele cristão ou não, ele deve orar a Deus, ele deve agradecer a Deus, ele deve, então, suplicar pela graça de Deus. Então, é óbvio, como eu disse na semana passada, na semana retrasada, melhor dizendo, que ainda que Deus deva ser adorado por todos os homens, a gente sabe que na realidade não é isso que acontece. Então, os homens, na verdade, eles não querem adorar a Deus, eles buscam outros deuses, ou eles simplesmente é, querem negar Deus de alguma forma. Assim também com a oração. A oração também tem a ver com isso, né? Então, todos os homens devem buscar a Deus. Então, o texto de Atos, capítulo 8, os versos 22 a 23, vai dizer assim: arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que está em fel de amargura e laço de iniquidade. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele está falando justamente com alguém ímpio, né? Alguém que não conhece a Deus ainda. Ele está dizendo: olha, ore a Deus, busque a Deus, para que você possa, então, receber a graça de Deus. Interessante que em Lucas, capítulo 11, os versos de 9 a 13, nós não vamos ler todo, mas no verso 13, Jesus vai dizer: Senhora, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então veja que Jesus está dizendo justamente isso, né? Que todos os homens devem suplicar a Deus. Aqui ele está dizendo que devemos suplicar pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Salmo 65, 2 vai dizer: ó, tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Então veja que a confissão de fé fala isso, desse dever de todos os homens buscarem a Deus. Como eu disse, a gente sabe que isso não é real, não é o que acontece. Muitos homens, então, eles não buscam a presença de Deus,
e isso, obviamente, servirá também como juízo àqueles que não o buscaram. Então, alguns requisitos para que as nossas orações sejam aceitas diante de Deus. Tá? A confissão de fé vai trazer algumas coisas, né? Ela vai trazer alguns requisitos, digamos assim, para que as nossas orações sejam aceitas diante de Deus. Então, a primeira coisa que a confissão de fé vai dizer é que a oração ela deve ser oferecida pela mediação de Cristo. Então, talvez seja óbvio isso para nós, né? A gente sabe que Cristo é o único mediador e que a gente, então, deve suplicar ou fazer orações confiados não no nosso poder, não na nossa maneira de nos expressarmos diante de Deus, mas, de fato, por causa da mediação de Cristo. É justamente isso que a palavra de Deus vai dizer, né? A Bíblia vai dizer que só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, né, o nosso Senhor. Eu vou procurar aqui. Eu tinha separado esse texto aqui, mas eu acabei me perdendo aqui. Deixa eu só achar, mas o texto é 1 Timóteo, capítulo 2, o verso de número 15. Lá nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando justamente isso, né? Deixa eu só abrir aqui. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, o verso de número 5. Então, vai dizer isso. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Tá? Então é isso que a palavra de Deus vai dizer. Agora, preste atenção. Como eu disse, isso parece ser muito óbvio, mas o que a gente vê muitas vezes é que alguns evangélicos parecem que andam meio que enganados e acham que existe algum tipo de oração forte. Tem alguns que acham que a oração do pastor é mais forte, né? A oração do pastor é mais poderosa, que o pastor, não, pastor, você ora que a sua oração, né? O senhor está mais perto de Deus. Então, quando o pastor acontece, né? Então, tem algumas pessoas que têm uma ideia de que o presbítero, né, ou alguém da liderança, eles têm uma unção mais poderosa, ou tem algum acesso a Deus, um caminho mais curto, né, um atalho, quando na verdade o que a Bíblia está dizendo para nós é que Cristo é o único mediador. Então é por isso que, embora alguns crentes eles finalizam a oração em nome de Jesus, muitos acham que a sua resposta de oração vai vir não pela mediação de Cristo, mas às vezes porque ele acha que ele é justo diante de Deus, por exemplo, ele acha que ele usou as palavras certas, ou ele acha que ele ora muito. Então ele pensa assim, poxa, eu estou me dedicando à oração e aquela coisa. Quando, na verdade, a gente precisa entender que as nossas orações elas são atendidas de maneira graciosa por causa do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, dois textos aqui interessantes. O primeiro, aliás, os dois são em João. O primeiro está em João 14, os versos 13 a 14. Vai dizer assim: tudo quando perdis em meu nome, ou seja, em nome de Cristo, isso farei a fim de que a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então é em nome de Jesus que nós devemos orar. Não é por causa das nossas palavras. A eficácia da nossa oração não está na forma como nós falamos, ou no tempo em que nós gastamos na presença de Deus. É lógico que é muito bom nós orarmos, né? Quanto mais nós orarmos, mais comunhão com Deus nós temos. Mas não é por causa do tempo, mas é por causa de Cristo que as nossas orações são respondidas. Ainda João 16, os versos 23 a 24, vai dizer: naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, eu vou lá conceder, ele vou lá concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, esse é o primeiro requisito da oração. A oração deve ser oferecida ou ela deve ser feita pela mediação de Cristo. Isso é óbvio, mas como eu disse, às vezes a gente entende de maneira equivocada, achando que as nossas orações são respondidas ou por causa as nossas palavras, ou por causa das palavras certas,
Não, mas as nossas orações, elas precisam ser oferecidas a Deus, tão somente pela mediação de Cristo. Ainda há um outro requisito que a confissão vai trazer para nós, é que a oração ela deve ser feita com o auxílio do Espírito Santo. Olha que coisa interessante aqui que a palavra de Deus vai trazer para nós. Eu quero ler alguns textos aqui, o primeiro deles está lá em 1 João capítulo 1, melhor, 1 João capítulo 2, o verso de número 1. Ali o apóstolo João vai dizer: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, eu quero chamar aqui a sua atenção para a palavra que está aí em 1 João 2,1, a palavra advogado. Então, a palavra aí para advogado é a palavra em grego parakletos, que é a mesma palavra que João usa para falar do Espírito Santo como consolador. Então, a palavra ali poderia ser traduzida, como é traduzida ali, como advogado, um ajudante, um auxiliador, um consolador. João, como eu disse, então, vai usar essa mesma palavra nos evangelhos. Por exemplo, em João 14,16, ele vai dizer: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então veja que Cristo está dizendo que Deus enviará outro consolador, afirmando que ele mesmo é um consolador, mas que ele vai e outro consolador virá para que possa assumir o seu lugar ali como mediador ou como consolador, né? Que é a palavra aqui que é usada. Ainda em João, capítulo 15, o verso 26, João vai usar a mesma palavra lá de 1 João, capítulo 2, o verso 1. Vai dizer assim: quando, porém, vier o Consolador, a palavra é a mesma, Paracletos, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que ele procede, ele dará testemunho de mim. Ainda em João capítulo 16, o verso 7, nas palavras de Jesus, ele vai dizer assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, a palavra novamente aí, que aparece, é a palavra paracletos, a palavra aí que é traduzida para nós aí como consolador. Isso é muito importante, irmãos, na nossa teologia, na nossa doutrina. Nós vamos ver aí, então, que nós não só temos o Espírito Santo que habita em nós, mas nós temos um advogado junto ao Pai que também poderia ser colocado ali como nosso consolador. O próprio Cristo disse aqui que ele iria e o Pai enviaria outro consolador para estar conosco. Então veja que é justamente isso que está acontecendo aqui. A palavra de Deus está nos mostrando que nós necessitamos não só da mediação de Cristo, mas também da ajuda do Espírito Santo. Então nós podemos afirmar que o Espírito Santo, como nosso advogado e intercessor, nos ajuda em nossas orações, nos estimulando a elas e compondo-as em sintonia com a vontade de Deus. Então, é o texto lá de Romanos capítulo 8, os versos 26 e 27, nós vamos encontrar justamente isso. Lá Paulo vai dizer assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste. A palavra aí assiste, ele trabalha juntos, de maneira simultânea. Ele trabalha lado a lado conosco. Então, quando nós oramos, o Espírito está ao nosso lado, nos ajudando para que nós possamos fazer as nossas orações segundo a vontade do Pai. Então, Paulo vai dizer que ele nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então veja que coisa maravilhosa. Embora muitas vezes as nossas orações são feitas de maneira errada,
e muitas vezes nós talvez não saibamos expressar bem as nossas palavras em oração. Veja aqui, então, que o Espírito Santo ele é esse ajudador, esse consolador, ele trabalha juntamente conosco para que as nossas orações cheguem diante de Deus e elas sejam feitas conforme a vontade de Deus. Então, às vezes, até aquelas orações que a gente faz de maneira errada, então é possível que o Espírito Santo, então, limpe ali aquelas orações e leve diante de Deus aquilo que de fato é aquilo que nós estamos sentindo. Veja, então, que ele sonda os corações e ele sabe de fato qual é a vontade de Deus para nós e nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo em nós. Então veja, irmãos, a gente ora tão mal, nossas orações são tão fracas, tão frágeis, as nossas orações são tão débeis, digamos assim, que nós precisamos então de dois intercessores: o Espírito em nós e Cristo ao lado do Pai também intercedendo em nosso favor. Então veja, não diz respeito a nós, né? Não diz respeito à nossa proeminência, não diz respeito à maneira como nós oramos, não diz respeito ao nosso poder espiritual. Então não tem oração forte, não tem oração que é melhor do que a outra. Nós precisamos contar de fato com a graça de Deus, com o Espírito Santo em nós, Cristo Jesus ao lado de Deus Pai, para que as nossas orações cheguem diante de Deus e Ele possa atender as nossas orações segundo a vontade dEle. Ainda há um outro requisito para que nós, então, entendamos a oração, né? Há outro requisito para que nós possamos orar, é que é necessário que a oração seja feita de coração, com reverência, humildade, submissão, confiança, disposição, sabedoria, real necessidade, fervor, insistência e perseverança. Então não é algo tão simples. Nós precisamos ter um coração disposto a orar, nós precisamos ter reverência à majestade e às perfeições morais de Deus. Nós não estamos falando com qualquer pessoa, nós não estamos nos dirigindo obviamente, a um estranho, porque Deus é o nosso amigo, mas nós precisamos ter reverência a nos apresentarmos diante dele. Obviamente, eu não estou falando aqui de um formalismo, de um medo, de um temor diante de Deus. Hebreus vai dizer que nós podemos nos achegar diante dele de maneira graciosa, mas nós precisamos entender que ele é o nosso Pai, mas ele também é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é o majestoso Senhor, é o dono de todas as coisas. Então, por isso, nós precisamos ter reverência diante dele. Humildade, porque nós somos culpados e corruptos, nós somos finitos, nós somos criaturas, então nós precisamos ter humildade para nos achegarmos diante de Deus. Submissão à sua vontade, então, quando nós oramos, nós precisamos compreender que nem sempre os nossos desejos serão atendidos conforme a gente imagina, conforme a gente pensa, mas serão atendidos segundo a vontade de Deus. Confiança em sua capacidade, disposição em nos socorrer. Então, quando a gente ora, a gente precisa crer que Deus pode nos ajudar. Calvino vai dizer em outra ocasião que quando nós oramos sem acreditar que Deus pode de fato fazer algo em nosso favor, isso é abominação diante dele. Então, não é só simplesmente orar por orar, mas orar com confiança de que Deus pode nos atender. Sabedoria ao pedirmos, precisamos também de real necessidade, ou seja, orarmos por aquilo que é de fato essencial, é necessário, aquilo que é primordial para a nossa vida. Quando você lê lá Mateus capítulo 6, os versos, se eu não me engano, os versos 6 a 13, você vai ver na oração dominical que Jesus nos ensina a orar por coisas básicas, por coisas que são de fato necessárias. O pão e essas coisas que de fato são necessárias para a nossa vida. Não só isso, mas também fervor na oração, insistência e perseverança. Então, vale a pena que você lê depois, a gente não vai ter tempo de fazer isso agora, mas você pode ler Lucas capítulo 18, os versos de 1 a 8,
eu vou deixar aqui nos comentários para que você depois possa ler esse texto. É um texto muito interessante que fala justamente sobre uma viúva que procurou a um juiz para que pudesse julgar a casa dela. E ali é ensinado justamente sobre essa questão da perseverança na oração. Vamos continuar aqui. Então, a confissão ainda nos ensina que nós devemos orar por coisas que são absolutamente desejáveis e lícitas. Então, nós devemos pedir de fato por aquilo que importa. Eu falei algumas semanas atrás, numa pregação à noite, que Paulo ora pelos filipenses para que os filipenses, então, eles adquiram tamanho conhecimento e eles tenham tamanha sabedoria de Deus para que eles possam pedir por aquelas coisas que Paulo diz ali são as coisas excelentes. Então, o que a confissão está dizendo é justamente isso. Nós devemos buscar aquilo que de fato é desejável. E não só desejável, mas também lícito. Então, isso nos mostra que nós devemos pedir por coisas que realmente importam, que nós devemos priorizar a nossa oração. Às vezes a gente gasta tanto tempo orando por aquilo que é tão insignificante, nós gastamos tempo fazendo coisas que nós não deveríamos fazer, nós não nos gastamos por aquilo que realmente é importante para o Senhor. Isso pode revelar, irmãos, de fato, o propósito, até o mesmo propósito da nossa vida. Por que nós oramos? Qual é o conteúdo da nossa oração? O que nós colocamos diante de Deus? Nós colocamos simplesmente a nossa lista de desejos pessoais? Nós simplesmente colocamos diante de Deus aquilo que é importante para nós, sem de fato considerarmos aquilo que é importante para Deus, a sua glória, a exaltação do seu nome, faça-se a tua vontade, como diz lá a oração dominical. Veja então o que Jesus vai dizer em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós olhamos as orações que Cristo fez, nós vamos ver justamente isso, esse desejo que ele tinha tão profundo de realizar a vontade de Deus. Por exemplo, em Lucas 22:42, vai registrar ali aquele momento onde Jesus estava no Getsêmani, e lá vai dizer assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. O texto paralelo a ele, que é lá em Mateus 26, verso 42 também, vai dizer: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então, eu gosto muito do que o reverendo Augusto Nicodemos fala. Ele diz que a gente tem que ter muito mais fé para dizer a Deus, faça-se a tua vontade, do que colocar diante de Deus algum pedido e dizer, Senhor, faça aquilo que eu quero. É muito mais, digamos assim, a fé é muito maior para dizer isso. Senhor, faça-se a tua vontade, que não faça-se os meus planos, mas faça-se aquilo que o Senhor quer. Então, nós devemos buscar a Deus e devemos orar para que as nossas orações sejam dirigidas por aquilo que de fato é essencial, aquilo que é desejável, aquilo que é lícito, e que a gente não perca tempo com aquilo que de fato não vai trazer nenhum acréscimo para a nossa vida ou para a vida da igreja, e especialmente para o reino de Deus. Ainda falando sobre as lições que esses parágrafos nos trazem, ele diz que nós somos instruídos a orar por todos os vivos ou os que virão à existência. Então, é justamente isso que a confissão de fé vai trazer para nós, né? Ela vai dizer aqui no texto que nós devemos orar por coisas lícitas e por todas as classes de homens que existem atualmente ou os que existirão no futuro. Então, veja que a confissão de fé está dizendo justamente isso aqui para nós, que nós devemos orar por todos os homens. Então, 1 Timóteo 2, 1 e 2 vai dizer assim: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Está aí um texto que a gente poderia aplicar hoje, né? Com toda certeza, esse texto aqui, ele é aplicável com urgência
com relação ao que a gente tem passado aí com os nossos governantes, pedindo a Deus para que o Senhor possa conduzir o nosso país e os governantes. João 17:20, nós vamos ver Jesus dizendo assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Veja então que Jesus orou por nós. Ele orou para que nós, que hoje estamos aqui em pleno século XXI, pudéssemos ser alcançados pela graça dele, pela misericórdia dele. Ainda sobre pessoas que virão à existência, nós vamos ver aqui que Boaz, por exemplo, melhor dizendo, né, o texto de Ruth, capítulo 4, nós vamos ver que os anciãos de Belém, eles oraram pelas crianças que deveriam renascer de Ruth e Boaz. Então, vale a pena você ler esse texto lá depois, Ruth, capítulo 4, os versos 11 a 12. Nós vamos ver também que quando o neto de Ruth, né, Davi, ele pediu uma bênção para a sua vida, para a sua família no futuro. Então, nós vamos ver isso lá em 2 Samuel 7:29. Nós vamos ver que Davi também faz essa oração pela sua família, né, que viria a existir. Então, veja que, ainda falando sobre isso, Davi vai nos ensinar justamente naquele texto, né, onde ele ora pela criança que está passando ali por uma situação e está entre a vida e a morte, e nós vamos encontrar esse texto lá em 2 Samuel 12, 21 a 23. Então, lá, a palavra de Deus diz assim: disseram-lhe os seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então, esse texto aqui é um texto bem claro, que vai dizer justamente o fato que nós devemos orar somente pelos vivos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Especialmente aí pelo fato de que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela ensina que é possível que pessoas possam orar por outras pessoas já mortas. A gente não vai ter tempo de tratar desse assunto de maneira extensiva, eu só queria fazer aqui menção justamente isso, né? Que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela faz, ela ensina isso, então, na sua doutrina, de que você deve orar pelos mortos. Mas a Escritura é bem clara em dizer que isso não deve acontecer. Então, não só a ideia de orar pelos mortos, mas também especialmente aquela ideia do purgatório. Eu espero falar sobre isso quando eu tratar sobre o estado intermediário, lá no capítulo 32, quando a gente falar então sobre essa questão do estado intermediário, ou seja, para onde vão as almas que quando a pessoa morre, né? As almas dos justos, dos ímpios, para onde é que elas vão? Até a ressurreição. Então, aqui, o ensinamento básico é esse, que nós não devemos orar pelos mortos, nós não devemos suplicar por aqueles que partiram, né? Nós não devemos fazer nenhum tipo de missa, nenhum tipo de campanha por essas pessoas, ou acender velas. Tudo isso, então, eu sei que a Igreja Católica Apostólica Romana ensina nas suas doutrinas. Então, eu quero só fazer essa referência, a gente, como eu disse, nós não vamos ter tempo de tratar de tudo isso. Eu quero, então, finalizar aqui essa parte falando aquilo que a confissão traz aí para nós no finalzinho. Ele diz assim: nem que não se deve orar nem por aqueles que se saiba terem cometido o pecado para a morte. Então, esse é o texto aí da confissão, no parágrafo 4º, ela vai finalizar justamente dizendo isso, né? Mas não pelos mortos, nem por aqueles que se saiba terem cometido o pecado para a morte. Então, o que a confissão de fé está querendo dizer com relação a este pecado, né? Então, o texto que eu queria que os irmãos, se puderem abrir, é o texto lá de 1 João, capítulo 5, verso 16.
lá nós vamos encontrar justamente essa mesma expressão que fala sobre isso. Então, o texto lá diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Então veja aí que João está falando que existem pecados que não são pecados para a morte, mas há alguns pecados que são, de fato, pecados para a morte. Então, eu quero me deter só nessa parte aqui, então, que a confissão diz sobre esse pecado para a morte. Então, qual é o significado aí, então, da palavra morte, né? Ele vai usar aí várias vezes essa palavra, que ele vai usar, então, aqui duas, três vezes ele fala sobre morte. Então, obviamente, ele está falando aqui justamente não só da questão da morte física, mas também de uma questão relacionada a uma morte espiritual. O apóstolo João já tinha usado essa mesma palavra no mesmo livro lá de 1 João, no capítulo 3, o verso 14. Ele vai dizer assim: sabemos que já passamos da morte para a vida, pois amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Aqui ele não está falando de uma morte física, mas ele está falando também de uma morte espiritual. Veja que João está fazendo esse contraste entre morte espiritual e vida eterna. Então ele vai dizer justamente isso, que todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então ele está fazendo justamente esse contraponto entre a vida espiritual, a vida eterna e a morte eterna. Então, o significado da palavra morte aí no verso 16 do capítulo 5 é justamente isso, essa morte espiritual. Então, quem comete esse pecado para a morte? Então, eu queria sugerir aqui algumas respostas, né? Então, a primeira delas, o próprio João vai tratar aqui, ele vai dizer que essa pessoa que comete o pecado para a morte é a pessoa que rejeita Jesus como o Cristo e que não ama o crente. Veja lá em 1 João capítulo 2, os versos 22 a 23, e também em 1 João 3:13, ele vai falar justamente sobre isso. Em João 2, 22, 23, ele vai dizer assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então há aqui uma, um apontamento, uma direção de que pessoas que negam a Cristo, eles são anticristo. São pessoas, então, que se opõem, que negam o Pai e o Filho. Aqui no capítulo 3, 1 João 3:13, ele vai dizer: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Então, a minha sugestão aqui, o meu ponto é que essa pessoa que comete esse pecado para a morte são justamente aqueles que rejeitam a Cristo e que odeiam os crentes, odeiam os filhos de Deus. São aqueles que João diz aqui são os anticristo. Não só isso, mas esses que cometem esse pecado para a morte são aqueles que não compartilham da comunhão com o Pai e com o Filho e estão excluídos da vida eterna. João ainda vai tratar a respeito disso em 1 João 1:3 e também em 1 João 4:12. Ele vai dizer assim: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. No texto lá de 4:12, ele vai dizer: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Então, vale a pena aqui, meus irmãos, inclusive fazer aqui uma referência ao fato de que o livro do apóstolo João, né, as cartas aí, 1 João, 2 e 3 João, especialmente 1 João, ele faz esse contraste entre os filhos de Deus e os filhos das trevas, entre os filhos do amor de Deus e aqueles que não são filhos do amor de Deus. Ele faz um contraste entre luz e trevas, dizendo que aqueles que conhecem a Deus andam na luz e aqueles que não conhecem a Deus andam nas trevas. Então, aqueles que
cometem esse pecado para a morte são justamente aqueles que não têm Deus, são os ímpios, são aqueles que, de maneira deliberada, eles se opõem àquilo que Deus é, eles se opõem aos crentes, eles se opõem à igreja. Uma outra referência que fala a respeito dessas pessoas que cometem pecado para a morte é justamente aquilo que João diz lá em 1 João capítulo 2, o verso 19. Então lá ele diz que estes que cometem pecado para a morte, na verdade são os apóstatas, aqueles que de maneira deliberada abandonam a fé. Veja lá que ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, essas pessoas que cometem pecado para a morte são pessoas que, embora tenham conhecimento da fé cristã, simplesmente abandonam a fé cristã. Eles cometem um pecado e esse pecado, então, é de maneira tão irremediável que é um pecado que vai levá-los à morte espiritual, à morte eterna. Esses que cometem o pecado para a morte, provavelmente são aqueles que o autor de Hebreus também fala sobre eles lá em Hebreus capítulo 6, os versos 4 a 8. Nós não vamos ter tempo de ler esse texto, mas vale a pena você ler lá Hebreus capítulo 6, os versos 4 a 8. São pessoas que experimentaram dos dons de Deus. São pessoas que talvez estiveram na igreja, foram batizadas na igreja, receberam Santa Ceia, ouviram a palavra de Deus, mas chegou em algum momento essas pessoas simplesmente, de maneira deliberada, elas abandonaram a fé, elas abandonaram o cristianismo, e aí vai dizer, né? É impossível outra vez renová-las para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo filhos de Deus e expondo a ignomínia. Ou seja, alguém que já conheceu a palavra de Deus, já sabe o caminho de Deus, mas ela toma de maneira deliberada o caminho contrário, abandonando a fé cristã. São esses que cometem o pecado para a morte. Talvez uma última referência a esse mesmo grupo sejam aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. Ou seja, os que blasfemam contra o Espírito Santo são aqueles justamente que atribuem ao diabo, a Satanás, né, as obras que Deus faz. São justamente esses que são aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. E é isso que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 12, os versos 31 a 32. Então ele vai dizer justamente isso, que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não é cometida por um crente, mas é cometida por esses ímpios, por aqueles que atribuem as obras de Deus a Satanás. Eu coloquei esses textos aí nos comentários, você depois pode olhar aí. Veja que tudo isso, então, irmãos, aquilo que a confissão de fé está colocando aqui para nós. E ela está dizendo que nós não devemos orar por aqueles que cometem pecado para a morte. E João também disse aqui no capítulo, na carta de 1 João 5,16, quando ele diz que que nós não devemos rogar por aqueles que cometem o pecado para a morte. Isso então nos faz lembrar das próprias palavras de Jesus em João 17, verso 9. Evangelho de João 17, 9, Jesus vai dizer assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então veja que a Escritura deixa aqui bem claro para nós, de que nós não devemos orar por essas pessoas que cometem pecado para a morte. Talvez numa outra ocasião seria interessante a gente tratar um pouco mais desse assunto, porque eu sei que, de repente, você deve estar pensando, mas como é que eu sei que a pessoa cometeu um pecado para a morte? Como é que eu sei que a pessoa, então, está de maneira deliberada abandonando a Cristo? Como é que eu sei que essa pessoa tomou essa decisão de abandonar o cristianismo de maneira definitiva? E eu sei que essas coisas às vezes passam pela nossa cabeça. Talvez você tenha aí um parente que está desviado dos caminhos de Deus e você deve estar se perguntando: como é que eu sei se ele já cometeu um pecado para a morte ou ele simplesmente está desviado temporariamente, eu devo orar por ele ou não? Então seria interessante, né, nós termos
uma outra ocasião para estudarmos esse assunto de maneira mais detalhada. Então, vale aqui as palavras de Calvino. Ele diz assim: não devemos concluir temerariamente que alguém traz em si o juízo de morte eterna. Ao contrário, o amor deve dispor-nos a esperar o bem. É justamente isso que ele está dizendo. Calvino está dizendo: olha, há ocasiões que a gente não deve concluir de maneira rápida, olhando para a pessoa e dizendo assim: essa pessoa cometeu pecado para a morte de maneira definitiva, ela apostatou, ela abandonou o evangelho, ela abandonou o cristianismo, então não vou nem mais orar por essa pessoa. Calvino está dizendo: olha, cuidado, não conclua isso de maneira temerária. Ele diz aqui que você deve estar disposto ao amor e você deve então esperar o bem. Esperar o bem é justamente que essa pessoa seja renovada, seja então transformada novamente por Deus. Mas ele continua dizendo: mas se a impiedade de alguém nos parecer destituída de esperança, como se o Senhor o apontasse com o dedo, não devemos contender com o justo juízo de Deus, nem buscar ser mais misericordiosos do que ele. Calvino é fantástico, né? Ao mesmo tempo que ele diz que a gente deve ter temor para não tratar a coisa de maneira precipitada, mas ao mesmo tempo ele está dizendo: olha, se você perceber que alguém já foi destituído de esperança, como se Deus estivesse apontando o dedo, dizendo: olha, isso aí não tem jeito mais não. Calvino está dizendo assim: olha, você não deve contender com o juízo de Deus. Contender com o juízo de Deus é continuar orando para que Deus salve essa pessoa que, de maneira deliberada, aparente, ela já tomou causa contra Deus. Ele diz assim: que nós não devemos buscar ser mais misericordiosos do que Deus. Em outras palavras, irmãos, há ocasiões que a gente precisa simplesmente dizer: Senhor, eu entrego fulano nas tuas mãos, eu não sei mais o que fazer com ele, eu não vou orar mais por ele, eu vou entregá-lo nas tuas mãos, e aí o Senhor faz o que você quiser, né? E ele, Calvino diz aqui que a gente não deve buscar ser mais misericordioso do que Deus. E é interessante, né? Quando às vezes em casos onde a gente percebe que Deus entregou essa pessoa ao pecado, entregou essa pessoa aos seus próprios caminhos, e às vezes a gente encontra alguns crentes morrendo de dó, como se tivéssemos fazer algo que o próprio Deus deveria fazer por si só, quando na verdade essa pessoa está de maneira deliberada, consciente, contra Deus. Dito isso, então, meus irmãos, nós podemos concluir. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que gostaria de concluir dizendo o seguinte: a oração é parte essencial do culto, isso nós vimos. Ela revela a nossa adoração a Deus. Portanto, não pode ser negligenciada, muito menos diminuída ou desprezada. Deve ser feita sempre buscando a glória de Deus. Dito isso, então, eu queria fazer apenas duas aplicações e para que a gente possa compreender bem aquilo que nós temos para falar nessa noite. A primeira, então, eu penso que nós deveríamos reavaliar a importância da oração no culto público. Então, infelizmente, como eu disse no início, algumas pessoas entendem de maneira equivocada a oração, talvez entendem que a oração é simplesmente um preenchimento ali da liturgia. Alguns crentes, no momento de confissão de pecados, eles nem confessam os pecados, simplesmente fecham os olhos e não entendem a importância daquele momento para nós. Eu sei, às vezes, irmãos, quando a gente fala em oração, e especialmente na oração em culto público, a gente pensa sempre que essa coisa de oração é coisa de pentecostal, de igreja pentecostal, e nós presbiterianos, nós temos uma certa resistência em falar sobre oração. Quando a gente fala então de oração fervorosa, aí já tem alguns que já se arrepiam todo, né? Já tem uns que já se incomodam com esse tipo de coisa. Então, a gente precisa reavaliar de fato essas coisas, né? Reavaliar a importância da oração no culto público. Então, eu penso, às vezes, irmãos, que nós oramos pouco no culto. Nós deveríamos orar mais, nós deveríamos suplicar mais, nós deveríamos, então, ter mais momentos de oração diante de Deus em nossos cultos públicos. Então, veja que é isso que nós devemos pensar. Como é que tem sido
a importância que temos dado à oração no culto público. E ainda como aplicação, eu penso que nós devemos pensar sobre a nossa oração em particular. Então, que tal nós avaliarmos a nossa oração tendo em mente essas palavras, né? Reverência, humildade, submissão, confiança, disposição, sabedoria, real necessidade, fervor, insistência e perseverança. Quando você pensa na sua oração, quando eu penso nas minhas orações, e eu olho para essas palavras, e eu penso na reverência, na humildade, na submissão, na insistência e perseverança, como é que você olha a sua oração diante dessas palavras que nós temos colocado aqui? Então, nós deveríamos reavaliar, nós deveríamos colocar diante de Deus a maneira como nós oramos na presença de Deus. Nessa vida corrida, irmãos, às vezes a gente corre, a gente vai para um lado, vai para o outro, e às vezes a gente vai negligenciando a oração, ou às vezes a gente coloca a oração só naquele momento, então, quando a gente vai dormir, a gente às vezes praticamente já dormindo, a gente faz uma oração rápida de 5, 10 minutos, e às vezes a gente negligencia e a gente não coloca as coisas diante de Deus da maneira como elas deveriam ser. Então, que o Senhor nos ajude a nós, de fato, darmos importância não só à oração em particular, mas também à oração no culto público. Deixa eu só responder aqui uma pergunta que me foi feita. A pergunta é a seguinte: pastor, você quer dizer que as pessoas que oram por coisas que não são tão importantes, ou que as pessoas depositam suas orações em coisas que às vezes não convêm de Deus? Então, o que eu coloquei aqui é o seguinte: não é que você é proibido de pedir por coisas. O que eu estou dizendo aqui é que você deve pedir por coisas que são importantes, são necessárias, são lícitas. O que eu quis dizer é que muitas vezes nós pedimos por coisas que são irrelevantes, né? Nós pedimos por coisas que não são prioritárias, não são prioridades na nossa vida. Nós deveríamos gastar mais tempo em oração, nós deveríamos orar mais por aquilo que de fato é importante na nossa vida, né? Não só naquelas coisas que nós consideramos boas para nós, para nossa satisfação pessoal, mas nós deveríamos orar pensando na glória de Deus, na exaltação do seu nome, nós deveríamos pensar na vontade de Deus. Tudo isso são coisas que nós poderíamos colocar diante do Senhor. E às vezes tem coisas que são muito boas, mas às vezes essas coisas não são lícitas, elas não convêm. Então nós não deveríamos pedir por elas, nós não deveríamos colocar essas coisas diante do Senhor. Nós deveríamos então simplesmente dedicarmos mais tempo por aquilo que de fato importa. Então é isso, eu espero ter respondido aí a sua pergunta. Eu espero que Deus continue a nos abençoar, que o Senhor nos dirija ainda no restante dessa semana. Só quero lembrar aqui de um aviso que me foi pedido para dar, antes que eu esqueça, é que, deixa eu só abrir aqui, irmãos, para que eu possa dar esse aviso, né? Então, tá aí no grupo, no nosso grupo da igreja, tá correndo aí uma lista que as irmãs da SAF estão pedindo ajuda aí para que possam ser arrecadadas fraldas para a Maiara e para o Adeilton. O Adeilton é funcionário lá da igreja, e a esposa dele então está grávida, e a SAF está levantando aí essa ação, né, de fraldas para esse casal. Então, se você puder ajudá-los, tem uma lista aí correndo no nosso grupo da IPCG. Se você não é desse grupo, você pode procurar a Camila na secretaria, pode procurar também a nossa irmã Antônia Cleide, ou você pode passar um zap para mim, e aí a gente passa aí para que eles tomem as devidas providências. Vamos orar, irmãos, para que Deus nos abençoe, e estamos então encerrados por hoje. Ó Deus, nós te agradecemos mais uma vez, bendizemos o teu nome, pedimos que o Senhor, ó Deus, continue a nos abençoar no restante dessa semana. Ajuda-nos, ó Deus, a dar importância à oração particular e também à oração que é feita em público. Que a graça do Senhor seja sobre cada um dos irmãos, ó Pai.
Nós te bendizemos e te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmão, só lembrando que no domingo, às 9 horas, nós estaremos transmitindo o estudo da a escola dominical, e também no domingo à noite, às 19 horas, nós estaremos mais uma vez, pela graça de Deus, cultuando ao Senhor no culto a partir das 19 horas. Que Deus nos abençoe e dê a cada um uma semana abençoada na presença dele.